Agora Não funciona. essa tua curiosidade que fez você partir para o estudo acadêmico do crime organizado, como que começou? Qual foi o gatilho Foi o que você teve? seguinte, eu fui muito influenciado por um grande amigo que eu tenho, ele é professor também, ele é aqui da Unirio. E ele era um cara que nossa senhora, eu tinha uma adoração, chama José Carlos Busanello. Esse professor, ele me incentivou muito, ele disse para mim assim, ele me chama de negão, que ele é gaúcho, ele brinca comigo: "Ô negão, tu é muito inteligente, por que que você não faz um mestrado?" Eu disse: "Busanello, eu nunca pensei nisso." Eu escrevi primeiro um livro meu, porque eu sou oficial da Marinha Mercante, escrevi o curso de Direito Marítimo, que é o guia dos alunos da Federal. Todo mundo que estudou Direito Marítimo comigo na Federal do Rio, esse livro é o guia, que é o curso de Direito Marítimo. Aí eu fiquei conhecido como um grande professor, substituí no concurso o Teófilo de Azeredo, eu fui para o lugar dele, no concurso da Federal do Rio, e assumi a cadeira de Direito Marítimo. E comecei a dar aula sem curso, sem ter formação. Eu só era um cara aplicado, digamos assim, né. Um curioso, estudioso. E esse professor, ele disse assim: "Ô rapaz, você já é um professor, você tem que fazer mestrado, seguir sua carreira." Aí eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vim de uma decepção que eu cheguei a ser promotor de justiça, lá de Minas, e quase que eu morro. E eu já vinha de uma decepção dessas e Ah, digo conta essa assim, história aí, isso rapidinho. foi isso foi um júri que É? foi júri de briga de fazenda, de guerra de fazendeiro lá, e chegaram lá, estouraram É? o fórum, correu todo mundo, corre para um lado, um para o outro, entendeu? Aí tu fica apavorado, vai voltar para um lugar Não. desse, tu voltaria? Aí tu pediu exoneração por causa disso? Aí o que é que acontece? Cheguei aqui, eu fiz a prova para a UERJ, mestrado. Passei, dei sorte que passei. Só tinha 12 alunos nesse mestrado, só passaram 12 alunos. Uma quantidade, muita gente, né, E a UERJ aqui no Rio é melhor. é muito Não, é difícil. muito difícil. Aquele mestrado é muito difícil, tanto da UERJ quanto da Federal do Rio, é muito complicado. Aí, Alberto, eu passei. Quando eu passei para esse mestrado, eu tinha que fazer uma tese. E obrigado, quando tu apresenta teu projeto, primeiro aquela prova prática, você é aprovado e tal, aquela entrevista, é uma prova muito rigorosa. Tanto que 200 e poucos candidatos do Brasil todo, você seleciona 12, e eu consegui ser aprovado. Aí eu tinha que apresentar um projeto. E naquela época, quando eu estava fazendo mestrado, por volta dos anos 97, deixa eu ver esse livro aqui, que ano foi editado? Editado em, eu acho que no 97. Esse livro foi lançado em 2002, por volta de 1997, e estava tendo aquela zona de muito sequestro, sabe, empresários, aquele crime organizado estava tomando conta da cidade. O Rio de Janeiro parecia aquela cidade de Chicago, lá nos Sim, sim. Estados Unidos, e aí eu digo: "Eu vou estudar esse fenômeno, eu vou estudar esse fenômeno." Como eu já tinha formação filosófica, eu vim de seminários, eu vim do estudo da igreja, do padre, eu já tinha uma formação filosófica, e esse camarada me incentivou. E eu digo: eu vou estudar a corrupção e o crime organizado." Aí eu apresentei um projeto, e que é este livro, é este projeto. Aí, eu apresentei o projeto e tinha dificuldade de ter orientador. E o orientador que eu escolhi era o professor de direito criminal, João Marcelo. Naquela época, ele já falava em crime organizado. E eu me encantei de que eu quero esse cara como meu orientador. Aí eu peguei a Alba Zaluar para ser minha co-orientadora, ela me ajudou a fazer algumas coisas do projeto, e depois ela abdicou, porque era muito complicado o assunto, também ela correu, ficou fora, e ele assumiu. Ele era o procurador-geral de justiça, João Marcelo, procurador de segunda instância. E nós começamos a trabalhar, ele me orientava o que que eu tinha que ler, eu tenho muita lembrança de leitura dele, as leituras, tudo. E ele me incentivou: "Pode estudar esse fenômeno, vamos ver o que vai dar." Mas ele não esperava aonde nós íamos chegar. Foi ele que disse que não tinha. Não tinha crime organizado, não existia isso, não existia. Para ele, todos os livros que ele escrevia, tudo ele dizia: "Não existe crime organizado dentro do estado." Crime organizado é uma facçãozinha, como um time de futebol, assim, lá na favela, não sei o quê. E eu, fazendo pesquisa de campo, cheguei: "Professor, o senhor está falando aí bobagem. O senhor está dizendo que o crime organizado vem dos anos 70, quando houve a prisão do preso político, preso como professor." "Não é não.
O crime organizado, ele vem de uma desagregação do Estado, desde quando o Brasil era colônia, que começou a se criar esses guetos. Esse crime organizado que o senhor fala é isso. O senhor não está entendendo que o crime organizado hoje é sofisticado. Eu tenho Ele certeza. está dentro do Estado, professor. O senhor faz parte do sistema. O senhor não está entendendo o que eu estou falando? São pessoas que estão ligadas ao senhor, que estão praticando esses crimes hoje. E dentro do judiciário, dentro do Ministério Público, dentro da OAB, dentro dos bancos, dentro de qualquer lugar, em qualquer lugar, até no futebol, ô Alberto. E foi isso que deu, que ele não esperava essa, ele no final da tese, ele queria me reprovar, porque a carapuça era Sentiu acusou o era golpe. todo mundo sabe dessa história, inclusive os professores de Japiaçu, que era da minha época, professor tá aí, tá dando aula aí na UERJ, ele também é da mesma geração. Ele sabe que eu fui polêmico. Eu quase saí pela porta do fundo da UERJ por causa dessa tese. Esse negócio de censurado é porque foi censurado. Eu lancei esse livro no Rio de Janeiro aqui, não deu certo. Foi apreendido esse livro. Eu fui lançar lá em Santa Catarina e consegui escrever a tese, porque ninguém queria falar disso. É porque a pesquisa de campo foi feita aqui no Foi Rio, a né. pesquisa foi aqui. E foi preso do ponto zero e foi estudante da UERJ e da Federal. Olha aqui a estatística, está aqui. Os estudantes falando crime organizado, quem quiser pode ver. Que eu nem sei se eu vou deixar essa estatística. O Departamento de Estatística da UERJ atesta aqui no final que tem 5% de margem de erro. Os próprios presos revelaram. Eu fui um pesquisador. Eu ia para o ponto zero 7 horas da manhã e saía 6 horas da tarde, entrevistando preso, bandido da pior facção que tem. Eu entrevistei desembargador, eu entrevistei secretários, delegados, policiais, e os alunos da universidade, que eu dava aula nas duas, me dando suporte com os formulários e preenchendo. Vamos responder. É pergunta e resposta. A pesquisa foi feita. Então, essa tese do crime organizado, ela não nasceu de livro. Ela nasceu da pesquisa do campo. Você entendeu? Entendi.